E vem conferir a crítica do filme Herege. E eu finalmente consegui assistir o mais novo filme de terror da A24 chamado Herege, que tem como protagonista o Hugh Grant. E pra mim isso foi o que mais chamou minha atenção, o Hugh Grant num filme de terror. Um ator que eu gosto muito, que eu sei que quando ele está com vontade ele entrega ótimas atuações, e aqui num filme de terror eu fiquei mais curioso. E depois que eu fui ver o elenco, também tinha duas atrizes, uma que eu não conheço muito bem, mas a outra que eu conhecia. Eu queria ver, que era a Sophie Tuch. Eu conheço ela por causa do Yellow Jackets. Já a Sophie Best eu não conhecia, mas gostei muito de conhecer, porque eu achei que ela tá muito bem no filme. Mas a partir daí o filme começou, e pra mim o filme começa muito bem. O seu meio é muito interessante, mas infelizmente eles não souberam como finalizar essa história. Porque o filme conta a história de duas amigas, melhores amigas, que são de uma igreja. E a partir daí elas passam em porta, tentando passar a palavra de Deus. Até que um dia elas são chamadas para poder ir na porta dessa pessoa misteriosa que é o Hugh Grant. Chegando lá, ele acaba falando para elas entrarem na casa dele, e aí eles começam a discutir sobre o que é Deus, o que não é Deus, o que é uma religião, qual é a diferença de uma religião para outra. E a primeira parte é muito interessante, porque de forma bem coerente, o filme consegue apresentar muito bem as duas meninas e a diferença de ideia religiosa que elas têm. Uma é muito religiosa, e ela acaba dando a sua vida para Deus, afinal ela acredita em Deus completamente como fosse a razão da sua vida. A outra tem dúvidas sobre isso. Então a partir daí, elas são melhores amigas, mas você vê que já tem um conflito iniciado. Quando elas chegam na casa do personagem do Hugh Grant, você percebe o como ele fica instigando isso nelas. E o começo do filme já é muito legal, porque desde a paleta de cores do vestimenta de cada um, você consegue perceber perfeitamente como cada uma já tem diferenças na sua vida. Uma escolhe mais usar o preto, usar mais golas altas. A outra é um rosa, um branco, muito mais colorido. E é muito interessante ver como a paleta de cores também fala muito sobre o sentimento que cada uma daquelas personagens tem. Então o começo do filme é muito interessante, como com pequenos detalhes apresentam os personagens. Quando chega no Hugh Grant, logo no começo do filme, o filme fica mais interessante, porque ele já conseguiu me prender, ele conseguiu fazer com que eu quisesse saber o que o filme vai ter a partir dali. Quando o personagem do Hugh Grant entra na história e ele começa a questionar o que é religião, qual é a religião certa, como sabemos quem é o Deus certo, o filme fica mais interessante, porque ele acaba entrando numa discussão religiosa que muito filme não teria coragem de discutir. Porque sabe que quando você entra numa discussão mais religiosa, acaba dividindo muito o público. É só você ver aquele filme que eu gosto bastante, mas muita gente não gosta, chamado Mother. Aquele filme, ele é um filme que divide muitas pessoas, muito porque a crítica religiosa é muito incisiva em como eles fazem. E eu gosto muito daquele filme, porque eu gosto muito de filmes que discutem qualquer assunto, e nesse caso, religião, que é um assunto mais difícil, mais pesado, quando você vai discutir, porque você tem que entrar numa zona que não é de conforto das pessoas, acaba podendo incomodar. E essa metade do filme acaba chegando nisso. Mas da metade pro fim, você vê que o filme começa a se perder. Porque esse começo, quando a discussão estava interessante, estava relevante, você acaba ficando preso, querendo saber mais sobre isso. Quando o filme para de ser uma discussão, para de ser personagens sentados numa sala conversando, e vai virar algo mais prático, vamos dizer assim, de uma pessoa tentando explicar visualmente o que está acontecendo, eu acho que o filme se perde um pouco. Se perde um pouco no visual, se perde um pouco no mistério, e se perde um pouco na força do discurso que o filme tinha. Quanto mais pro final ele chega, mais o discurso vai ficando enfraquecido. Porque no final das contas, o filme chega e ele fala, esse cara realmente estava errado. Então em nenhum momento, no começo do filme, você via que tinha uma discussão de... Era pra você sair do filme até um pouco mais da metade, querendo discutir religião, querendo discutir a importância de Deus na vida das pessoas, querendo discutir um pouco mais outras religiões. Então... isso era muito interessante. Quando você chega no final e você faz as grandes revelações que eu não vou falar aqui, você acaba perdendo isso, porque você acaba chegando num ponto onde o personagem do Hugh Grant realmente não é um cara tão legal, e as coisas começam a ficar muito acima do que precisava, e para um filme de terror exagerado, como normalmente os filmes são, tudo bem chegar naquele final. Nesse filme tava mais pé no chão, e tava mais no terror psicológico, da metade pro final do filme, ele acaba me perdendo bastante. E o final nem é tão ruim, e essa parte final, ela não é ruim em questão de direção, ela não é ruim em questão da ideia que eles têm, mas é uma ideia que você vê que se perde com uma parte mais teórica que estava tendo, mais no lúdico, que era muito mais interessante. Então o filme acaba se perdendo pra mim nesse ponto. Também tem um personagem secundário que entra e sai do filme que eu acho que poderia ser melhor utilizado em certo ponto.
Mas o resto do filme é bom. Ele cria uma boa ambientação, ele tem excelentes atuações. O do Hugh Grant tá fantástico. Das meninas também, mas do Hugh Grant é incrível. Gosto muito da trilha sonora, gosto muito da ambientação da casa, gosto muito de como ele foi pensado como um todo. Infelizmente, a parte final não me agrada e faz com que o filme não seja tão repetitivo pra mim. Mas se esse final fosse bom, se esse final tivesse mais coragem na discussão que ele queria apresentar, com certeza seria um filme que volta e meia eu ia querer reassistir pela discussão ser sim interessante. Infelizmente, da metade pro final, ele me perdeu bastante. Concluindo, Herege é um filme bom, é um filme que vale a pena, mas eu fico triste porque eu vejo que ele tinha potencial de ser um filme melhor do que ele foi, porque ele tem uma excelente atuação do Hugh Grant e das meninas que estão à sua volta, tem uma excelente construção de ambientação, tem um discurso que é muito bem apresentado e muito bem trabalhado até a metade do filme. Da metade pro fim do filme, você vê que o filme acaba se perdendo no discurso que ele é apresentado, onde poderia ser mais endossado, onde poderia ser melhor trabalhado, mas infelizmente isso não acontece. Um filme bom, vale o seu tempo, mas infelizmente poderia ser melhor. E por isso que eu fecho o filme Herege com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Herege? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.